Como a inteligência artificial está revolucionando a indústria de jogos. A indústria dos jogos tem testemunhado uma revolução com a adoção da inteligência artificial, IA. A IA não apenas aprimora a jogabilidade, mas redefine a criação de mundos virtuais, tornando-os mais realistas e imersivos. Desde os primeiros jogos clássicos, onde a IA era primitiva, até os títulos modernos, a evolução é notável. A inteligência artificial agora simula complexidades humanas, criando adversários mais inteligentes e adaptáveis. No desenvolvimento de personagens, a IA está elevando o padrão. Personagens com IA podem agora aprender com o comportamento do jogador, adaptar-se e responder de maneiras únicas, proporcionando uma experiência mais rica e personalizada. Essa evolução transforma a narrativa, tornando os personagens virtuais mais críveis e emocionalmente envolventes. A criação de mundos virtuais ganhou uma nova dimensão com a IA. Cenários que reagem às ações do jogador, ecossistemas dinâmicos e elementos climáticos realistas são possíveis graças a algoritmos avançados. Essa inovação oferece aos jogadores uma imersão sem precedentes, onde cada detalhe do mundo virtual tem vida própria. A personalização da experiência de jogo, impulsionada pela IA, está se tornando um diferencial importante. Algoritmos aprendem as preferências dos jogadores, ajustando dificuldades, sugerindo conteúdos e modificando narrativas. Essa capacidade de adaptação garante que cada jogador tenha uma experiência única, moldada às suas interações e escolhas. Os inimigos controlados por IA estão se tornando cada vez mais sofisticados, desafiando os jogadores a desenvolverem estratégias mais complexas. A inteligência artificial agora pode simular táticas, aprender com o jogador e até mesmo trabalhar em equipe, elevando o nível de desafio e mantendo a jogabilidade desafiadora e envolvente. A inteligência artificial está revolucionando a maneira como enfrentamos os adversários nos jogos, criando inimigos que aprendem com nossas estratégias e se adaptam, tornando cada confronto único e desafiador. Com a IA, a jogabilidade e as mecânicas dos jogos estão se tornando mais fluidas e intuitivas, permitindo uma experiência de jogo mais rica e envolvente. Isso é evidente em jogos modernos, onde a IA ajusta a dificuldade em tempo real. Os gráficos nos jogos estão alcançando níveis de realismo impressionantes graças à inteligência artificial. A IA ajuda a otimizar os gráficos em tempo real, garantindo que mesmo os mundos virtuais mais vastos e detalhados sejam renderizados sem comprometer o desempenho. No universo dos jogos multiplayer, a IA está transformando o matchmaking, tornando-o mais justo e equilibrado. Além disso, o comportamento dos NPCs está se tornando indistinguível do de jogadores humanos, graças à inteligência artificial. Os jogos de estratégia estão sendo profundamente impactados pela IA, que introduz decisões mais complexas e um nível de imprevisibilidade. Isso desafia os jogadores a pensar além das estratégias convencionais, proporcionando uma camada extra de profundidade ao jogo. A inteligência artificial está revolucionando a forma como os jogos são testados e depurados, permitindo que processos antes manuais e tediosos sejam automatizados. Isso garante jogos mais polidos e com menos erros. No universo da música nos jogos, a IA está criando trilhas sonoras que se adaptam dinamicamente ao comportamento do jogador, tornando a experiência mais imersiva. Cada ação influencia a música, personalizando a jornada. A acessibilidade tem sido uma preocupação crescente na indústria de jogos, e a IA surge como uma ferramenta poderosa para tornar os jogos mais inclusivos, adaptando-se às necessidades de diferentes jogadores. A narrativa nos jogos está se tornando mais rica e complexa, graças à inteligência artificial. A IA pode criar histórias que se adaptam e respondem às escolhas do jogador, tornando cada experiência única. Os desenvolvedores independentes encontram na IA uma aliada para superar limitações de recursos, permitindo a criação de elementos de jogos complexos e inovadores, que antes eram exclusivos de grandes estúdios. A inteligência artificial tem revolucionado o design de níveis nos jogos, permitindo a criação de ambientes mais complexos e desafiadores. Isso enriquece a experiência do jogador, tornando cada partida única.
No campo da simulação de física e ambientes, a IA contribui para uma realidade virtual mais convincente. Isso permite que os jogadores se envolvam de maneira mais intensa com o jogo, melhorando significativamente a imersão. A detecção e combate a trapaças em jogos online se tornaram mais eficazes com o uso da inteligência artificial. Isso assegura uma competição justa e aumenta a confiança na integridade dos jogos multiplayer. Os jogos educativos estão sendo transformados pela IA, que adapta o conteúdo às necessidades e ao ritmo de aprendizado de cada jogador. Isso torna o aprendizado mais personalizado e eficaz. O potencial ilimitado da IA na indústria de jogos promete revolucionar continuamente a forma como interagimos e nos envolvemos com mundos virtuais, tornando-os cada vez mais realistas, imersivos e adaptativos às nossas preferências.